Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve queda de 0,31%, perdeu a mínima ali do pregão anterior, gerando um primeiro sinal para se ter um movimento de baixo. Confirmará ainda mais essa questão do movimento para baixo na perda aqui de 63.573, que é a mínima do pregão de hoje. Então o Ibov está num nível aqui onde isso aqui tudo vai iniciando uma certa correção em relação ao movimento de subida. Tem um patamar importante que já foi testado, inclusive no pregão de hoje, novamente a região por volta de 64.300 até um patamar ali mais para cima de 64.767. Então o Ibov conseguindo romper aqui essa máxima que atingiu a partir do próximo pregão, se ganhar força, rompendo essa máxima de 64.680, vai aumentar bastante a chance de vir aqui romper a máxima aí aqui de toda a tendência de alta anterior, que é a máxima do ano passado, de 2016. Na sequência, a gente tem aqui para comentar o mini índice. Cheguei a recomendar uma operação aqui no pregão de hoje. Essa operação aconteceu aqui no mini índice na ponta compradora. O pregão abriu aqui nesse ponto. Lá embaixo, esse aqui é o gráfico de 10 minutos. Então está aqui o gráfico de 10 minutos. Abriu aqui embaixo, foi forte para cima, gerou aqui um movimento de baixo, gerando aqui um retorno de basicamente ali 50%. Se colocar o Fibonacci aqui vai ficar um pouco mais clara essa questão, em torno aí de 50% do que havia subido. Retorna, gera aqui uma sinalização de possível fundo. Recomendo a compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada, ganha força aqui para cima, faz um candle de definição, gera mais alguma sinalização de força aqui para cima desse patamar, e eu saí durante a formação desse candle aqui, não aguardei o fechamento dele. Por quê? Porque aqui tinha um nível muito importante de vários fundos anteriores. Então, como esse candle estava batendo nesse patamar, era uma região aqui de fundos anteriores, que estava uma região mais forte, que estava batendo esse patamar e estava num primeiro momento com uma certa dificuldade de passar. Eu optei por encerrar essa posição, já estava dando aí na faixa de uns 200 pontos, optei por encerrar essa posição com um ganho de 0,31% na operação, e no capital total isso representou um crescimento de 0,31%, que alocamos aqui na faixa de 101% em cima dessa posição. Então essa foi a operação que eu busquei. Depois disso, teve outra possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente, mas essa eu descartei devido ao cenário que, dentro do que eu tinha mencionado agora há pouco, olhando aqui essa região, se fosse para buscar uma nova compra, eu estaria mais disposto a buscar essa nova compra se o fundo fosse gerado aqui para cima desse patamar, que não deveria ter voltado para baixo. Volta com candle de força para baixo, e a partir desse momento essa região passa novamente a funcionar como resistência. Observe que bate aqui, gera o fundo, bate e despenca aqui para baixo. Não dava para ter essa perspectiva de ter esse movimento para baixo, mas isso aqui terminou anulando a tendência aqui de alta. Inclusive, né, traçando a linha de tendência de alta aqui nesse fundo ascendente, a gente pode observar que o próximo fundo ascendente foi gerado em cima de uma linha de tendência de alta, mas a região e o cenário no gráfico de 60 minutos, para mim era um cenário bem mais arriscado para se buscar uma nova compra aqui nesse momento. E depois disso, depois dessa forte queda, fiquei de olho na ponta vendedora. Aqui nesse ponto não identifiquei um ponto de entrada, e aqui novamente também fiquei avaliando a possibilidade de venda, mas não encaixou para mim a venda aqui no mini índice. Foi lá embaixo rapidamente, depois acaba terminando ganhando bastante força, revertendo aqui a tendência no gráfico de 10 minutos, gerando aqui uma sinalização de fundo no G60. Então, mantendo essa sinalização de fundo aqui no G60, esse engolfo de alta no gráfico de 60 minutos, fica mais para a ponta compradora aqui no próximo pregão, se não gerar muita força para baixo para o mini índice. Por outro lado, se volta a ganhar força para baixo dessa região aqui, uma região ali por volta aqui de 64.300 pontos, voltando para baixo desse patamar, ficaria mais para a ponta vendedora. Na sequência temos então aqui para falar do mini dólar. Não cheguei a recomendar uma operação hoje no mini dólar. O mini dólar passou direto aqui nesse movimento para baixo. Se eu jogar aqui no gráfico de 10 minutos, fica claro um único movimento para baixo. Depois gera aqui algo semelhante a um W, revertendo ali durante um pouco curto período, vamos dizer assim, a sua tendência. Depois volta aqui a ficar travado e não encaixou para mim uma possibilidade de entrada. Avaliei possibilidade de venda aqui nesse patamar, não bateu para mim a entrada, supera esse topo anterior, anula a tendência de baixo dos topos e fundos ali descendentes, e na sequência, ao invés de gerar, já não encaixaria mais a entrada pelo horário.
E aqui não entraria nessa posição devido ao tamanho do candle, tamanho do stop em relação à volatilidade do momento do mini dólar. O mini dólar termina então o dia pegando aqui o gráfico diário, candle forte para baixo, trazendo a possibilidade aí de se ter algo aqui ainda em termos de recuperação aqui para cima. Não dá para descartar que o mini dólar vai afundar, voltar aqui para baixo, mas eu vejo como menos provável vir aqui direto para perder essa região, uma região de 394 a 385. Essa região tende a funcionar aqui, tende a trazer um patamar de suporte aí para o mini dólar, onde ele pode bater e começar a gerar um movimento de subida no dia 60 que apoiaria operações na ponta compradora. Mas enquanto se mantiver dentro de um cenário de movimento para baixo no gráfico 60 minutos, ainda assim fica apoiando a operação na ponta vendedora de day trade. Depois disso temos então para falar das ações. PETR4 terminou o dia aqui estável, menos 0,13%, sendo mais ousado em relação à Petro, seria uma das alternativas aqui na Petro, dentro do que ela fez aqui, fez esse gap de alta e até agora não ganhou muita força para baixo. Então tentou aqui cair no pregão de hoje, já tinha gerado uma sinalização ali de possível topo descendente, mas bem fraco em relação, porque não teve um movimento claro aqui para baixo. E aí já traz uma chance de gerar fundo ascendente. O ponto negativo é que a ação está ainda naquele patamar, que é um patamar relevante de resistência. Ela pode, inclusive, até ganhar força para cima, aí, em definitivo, desses R$16. Mas é uma operação que fica dependendo disso. É igual que a operação que eu comentei da CSNA3, que a gente recomendou a CSNA3. Ela precisa superar essa massa, ganhar força e não voltar mais para baixo de um nível ali que ela venha romper, que é essa região dos 15,88, máxima do pregão de hoje, e vindo aí para cima dos R$16 já num primeiro momento. Então, depois que se conseguir fazer isso, não deveria mais voltar a trabalhar abaixo aí dos 15,97 a 15,93 para o bem de uma possível operação na ponta compradora na Petro. Na Vale 5, dia de formação de topo, ainda é um topo ascendente, mas é uma nova sinalização, essa um pouco mais relevante que a anterior, é um candle aqui de baixo, um engolfo de baixo, depois que o ativo já tinha gerado uma nova sinalização, na verdade um teste dos R$30 número redondo, fecha aqui para baixo da mínima do pregão anterior, confirma a maior chance de se ter um movimento para baixo na perda da mínima do pregão de hoje, R$ 28,40. FIBR3, ativo de destaque aí no pregão de hoje, com alta de 4,37%, era um ativo que estava com a sua tendência indefinida, primeiro já tinha estabelecido tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, e aí vem aqui para cima, gera aqui uma sinalização de fundo ascendente, anulando a tendência de baixa, pelo menos desconfigurando a tendência de baixa. Depois desse fundo, ela termina vindo a perder a mínima desse fundo, ou seja, fica indefinida completamente, já estava indefinida a tendência, mas fica indefinida inclusive a tendência do intraday, gerando uma bela lateralização aqui, e hoje ela sai dessa lateralização, ou seja, de forma resumida, é como se ela tivesse feito algo nesse sentido, gerando aqui um pivô de alta no gráfico diário, retomando sua tendência de alta de curto prazo, apoiada ali pelo cenário gráfico do semanal, que está em tendência de alta, gera ali uma correção, que é chamada correção no tempo, que é através de um movimento mais lateral, e gera uma primeira saída relevante para cima. Aí abre a seguinte possibilidade, buscar compra, chamada compra de rompimento, através de candle de força, que é depois de ter fechado acima de um patamar importante, entra comprando a superação da máxima desse candle e trabalha com stop abaixo dessa mínima. A gente está falando aqui de um stop em torno aí de uns 4,7%, 4,8%. A outra alternativa seria buscar alguma possibilidade de entrada um pouco mais curta aqui, com stop mais curto, ou seja, um pouco mais para baixo. Mas é importante ressaltar que essa entrada pode nem acontecer. Rapidamente citando aqui alguns ativos que ganharam força para cima, como por exemplo Natura ganhou bastante força para cima, rompeu resistência, candle forte de alta, próximo pregão, o pregão de hoje já foi um candle forte para baixo. Então assim, pode acontecer de tudo que a gente está vendo aí no swing trade nesse momento, visto que o Ibov está num ponto relevante de resistência, mas está travado ali sem gerar uma movimentação mais forte para baixo, está mais travado até pelo gráfico intraday. Então nesse momento, apoiado pelo semanal, ficaria mais com a expectativa que esse ativo possa vir a gerar um movimento para cima, vindo aqui para buscar essa região de resistência na faixa dos R$ 34,12. Depois disso, temos aqui para comentar a Lame 4, lojas americanas. Ativo está em tendência de alta, gera aqui um candle forte. Primeiro ela tinha gerado uma sinalização ali forte para baixo. Aí o único candle reverte completamente essa sinalização para baixo, gera um fundo muito forte, ou seja, um pivô de alta, sai de um patamar de resistência. Então se a gente colocar uma linha aqui horizontal
de antiga resistência, agora funcionando como suporte. O pregão de hoje bateu nesse nível e seria uma alternativa de se buscar uma compra nesse papel na superação da máxima desse candle. Também é aquela operação que ela precisa andar, tipo, andar que eu digo é já se acionar a entrada na superação 17,85, já romper aqui na sequência a região de R$ 17,99 e preferencialmente não voltar mais para baixo dessa região de 17,99 a 17,92, ou seja, não voltar mais para baixo do preço de entrada na ação. Então é uma alternativa de compra para o próximo pregão. Rumo 3, algo nesse sentido também. Seria até mais interessante que tivesse mais um candle aqui para buscar a entrada na Rumo 3. Ela vem de um movimento bem longo para cima, que ganhou uma aceleração aqui no final, rompendo algumas resistências. A gente pode ver que chegou a bater nessa resistência, volta ali para cima já funcionando como suporte, mas ainda está travado no patamar ali de resistência, um patamar importante para o ativo. A gente pode ver que está ali travado em cima desse patamar. E também é mais uma que precisa, numa entrada na superação de 6,92, ganhar força aí para cima dessa máxima aqui, que é 6,99, número redondo aí de R$ 7,00, para ter uma perspectiva melhor de continuidade dentro da posição, em busca lá de um patamar mais por volta dos 7,28, seria o seu topo mais alto da tendência anterior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.